Olá, pessoal. Eu sou Vitor Caldeira, consultor do Grupo IAG Saúde, e é um prazer estar com todos vocês em mais uma jornada Valor em Saúde Brasil. O case de sucesso que vamos assistir agora é do Hospital Risoleta Tolentino Neves, que é um hospital filantrópico 100% SUS situado em Belo Horizonte, referência em assistência materna infantil. O hospital vai compartilhar as medidas adotadas que contribuíram para a eficiência assistencial, reduzindo a média de permanência da obstetrícia para 2,2 dias e mantendo zerada a taxa de mortalidade materna e neonatal. A plataforma Valor em Saúde Brasil, by DRG Brasil Inteligência Artificial, é utilizada pela instituição para apoiar a gestão do processo assistencial, garantindo alta performance clínica e eficiência em desfechos clínicos. Vamos assistir? Olá, meu nome é Juliana. Vim aqui hoje apresentar sobre o caso de sucesso do Hospital Risoleta Tolentino Neves e como a gente tornou referência nacional no valor em saúde da linha do cuidado materno e infantil. Eu sou analista de informação em saúde no Risoleta, referência da linha do cuidado materno e infantil, né, a nossa maternidade, desde 2019. Sobre o nosso hospital, o Risoleta Neves, ele é um hospital 100% SUS, filantrópico, porta aberta 24 horas por dia, tem atendimento de pronto-socorro e pronto-urgência também na linha de cuidado materno-infantil, uma capacidade de 420 leitos, bloco cirúrgico com 6 salas, ambulatório de egressas e de anticoagulação, é referência para a região norte de Belo Horizonte, municípios do entorno, e a nossa população de referência para mais de 1,5 milhão de pessoas. O DRG ele foi implantado nos hospitais públicos de Belo Horizonte em 2017 pela GIS, que é o Grupo de Inovação em Saúde, e quando foi implementado, a gente teve o treinamento de toda a equipe técnica, do suporte, e foi desenvolvendo ao longo dos anos, criando um banco robusto de dados para o SUS. E quando a gente fala da linha do cuidado materno-infantil, para a gente entender como que esses dados influenciaram no nosso processo de trabalho, eu vou falar um pouquinho de como que é o nosso atendimento aqui na maternidade. Ela é norteada por princípios de gestão e assistência que valorizam o trabalho multiprofissional, serviços de pré-natal de alto risco em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente preza pelo parto humanizado, livre que a gestante consiga se movimentar, se alimentar, tem um acompanhante, todas as medidas não farmacológicas, assistência com a equipe, tanto de enfermeiro obstetra como da doula e do médico acompanham ela durante todo o processo de trabalho de parto. A gente tem também 23 leitos de alojamento conjunto, 16 leitos de unidade neonatal e de cuidados progressivos, 3 leitos de unidade canguru, o nosso centro obstétrico. Tem 3 quartos de PPP, que é o pré-parto, parto e puerpério, 2 leitos de indução e 2 salas cirúrgicas. A gente também conta aqui no nosso hospital na maternidade com um cartório interligado para fazer o registro de nascimento. A gente faz também nos RNs as primeiras vacinas que são necessárias quando o bebê nasce. E a gente também conta com o posto de coleta de leite humano. Em relação à nossa produtividade da linha de cuidado materno-infantil, no ano de 2022, a gente realizou 17.600 atendimentos de urgência e emergência, 4.200 internações, 2.300 partos, que dá uma média de 200 partos por mês. A taxa de cesárea nossa é 21,8%, a menor da região metropolitana. Esse dado foi avaliado pela performance do DRG, coordenada pela prefeitura, e a gente viu que nós tínhamos, são 3 maternidades, o Risoleta, a Santa Casa e o Sofia, e a gente teve esse resultado de destaque entre todos esses 3, né, maternidades. Entre os resultados, como que a gente chegou com esses resultados tão importantes para a gente ganhar esse prêmio nacional? Então, os indicadores que são mensurados pelo DRG são discutidos trimestralmente pela gerência, pela codificadora referência, no caso eu, e as gerências da linha de cuidado, tanto médica e enfermeira da maternidade.
Eu faço análise desses dados e a minha especialização contribuiu bastante para uma discussão mais qualificada dos dados que a gente foi levantando e melhorando ao longo dos anos, desde a implantação do DRG aqui no hospital. O uso da plataforma Valor em Saúde incorporou indicadores muito importantes para a gestão do processo assistencial, o que permitiu uma entrega de alta performance e eficiência em desfechos assistenciais. A gente não tem óbitos obstétricos no nosso hospital. Desde 2022, a taxa nossa é 0. Quando a gente fala do compartilhamento de dados, a gente traçou ao longo desses anos alguns indicadores pela plataforma DRG. Então, a gente hoje acompanha na instituição a média de permanência, as falhas de estrutura e processo, as condições adquiridas, a mortalidade materna e neonatal e os indicadores do parto adequado. E todos esses dados possibilitaram uma revisão das práticas assistenciais e obstétricas, neonatais também, que propiciou intervenção e atuações diretas da equipe clínica para a prevenção de morte materna e neonatal. Então, em relação aos indicadores de média permanência, de julho de 2022 a julho de 2023, a gente teve uma média geral de permanência de 2,5, sendo que a nossa permanência média até dezembro de 2022 foi de 2,6 e de janeiro até julho desse ano, a gente conseguiu reduzir para 2,3. E como que a gente foi conseguindo traçar esse dado, né, essa melhoria, a gente vai falar ao longo do processo. A falha de estrutura e processo é um outro indicador que a gente trabalha. A gente conseguiu identificar as 3 causas de falha de estrutura e processo que são prevalentes na maternidade, que as gestantes, né, excederam o tempo de permanência calculado pela plataforma DRG. E a gente sabe que a indução do parto é uma das que impactam hoje no tempo de permanência, tanto que já estamos pensando em rever o nosso protocolo de indução do parto. A gente também tem a questão da mãe que fica guardando o RN. Antigamente a gente tinha a questão do tratamento da sífilis, hoje já está melhorando por conta da disponibilização do tratamento dentro da rede. E tem aquela mãe, o RN, que fica internada aguardando um serviço social. Mães adolescentes, a gente tem problemas também, que às vezes a mãe não vai ficar com a criança, precisamos acionar o serviço social e o judicial. Então, a gente, quando encontra algum processo que precisa desse apoio jurídico ou do serviço social, a gente já aciona imediatamente essa equipe para melhorar a performance nessa falha de estrutura e processo. Quando eu falo das análises das condições adquiridas, a gente consegue perceber que nesse período a gente teve 326 pacientes com condições adquiridas, que dá 27 por mês, uma média de 12,4%. E entre todas as condições adquiridas que a gente acompanhou desde a implantação, a gente percebe que o sangramento uterino é a principal condição adquirida identificada pelo DRG, em torno de 53% nesse período analisado, e em segundo lugar vem as lacerações obstétricas de terceiro grau, que foi 11,66%. Tendo em vista esse indicador de condição adquirida, foi tratado junto com as gerências da maternidade rever o protocolo de hemorragias no pós-parto imediato. Então, a gente reviu o protocolo, começamos a disponibilizar kits de hemorragia em setores estratégicos, o acionamento estratégico para a necessidade de hemotransfusão de hemocomponentes. A gente treinou toda a equipe relacionada à assistência direta materna nas salas de parto. A gente também adquiriu o balão intrauterino, que é super importante nos casos que a gente identifica quando tem uma hemorragia importante. Então, esse indicador foi um dos que a gente mais trabalhou na instituição e tem trazido resultados importantes. Por quê? A gente não tem morte materna na nossa unidade. Como vocês podem ver, desse período aí que foi solicitado, a nossa taxa é 0, que é um grande orgulho da nossa maternidade aqui no hospital, porque a gente sabe que no Brasil e no mundo ainda a hemorragia é a segunda causa de morte materna. Então, é um indicador que, quando a gente identifica pelo DRG, precisa de intervenção e atuação junto com a equipe obstétrica.
tocotraumatismo no parto. Esse é um indicador da neonatal. A gente trouxe também quanto que foi no nosso período, a gente identificou 19 pacientes, a média foi 2,1 por mês. Esse indicador a gente também usou para a aquisição do vácuo extrator. Até um certo tempo, acho que foi 2019, a gente não tinha ainda esse instrumento para auxiliar na expulsão do neném, e a gente começou a levantar esse dado do DRG para conseguir comprar esse vácuo extrator. E hoje a gente tem, e quando necessita, a gente recorre a essa ferramenta para que o tocotraumatismo não ocorra ou seja com menos danos para o bebê, do contrário do fórceps. Então, olhando todos esses dados que a gente mostrou, quando a gente pensa na falha de estrutura e processo, ele é o que mais tem contribuído para a deshospitalização, aumento do giro de leito, a diminuição da permanência dos pacientes da linha do cuidado materno-infantil. Quando a gente faz a análise das condições adquiridas, a gente consegue identificar quais são as principais, né, da maternidade, tanto da neonatal, e a gente viu que ainda é o nosso maior, né, condição adquirida, a hemorragia pós-parto, por isso que a gente necessitou dessa revisão do protocolo. E o projeto PAD Adequado, a gente também começou a levantar, foi em meados de 2019, a gente compartilha esses dados junto com a equipe assistencial para a melhoria da assistência ao parto. Porque o parto adequado, hoje ele é do DRG, ele é o que fala da cara da assistência da maternidade, se aquela maternidade realmente presta uma assistência humanizada. Então, quando a gente pensa na posição no parto, aqui na nossa maternidade, 64% das assistências é não supino, ou seja, a gente sempre pensa na verticalização para facilitar a expulsão do RN. Quando a gente pensa no início do trabalho de parto, 13% dos nossos, a gente tem cesárea antes do trabalho de parto, o espontâneo é 62% e o parto induzido é em torno de 18%. E outros que também são muito importantes que a gente acompanha, que é a questão do acompanhamento do cordão umbilical, que ocorre em 75% após o primeiro minuto de vida, e isso é muito importante para prevenir a hemorragia no RN, esperar que o cordão pare de pulsar, ou pelo menos 1 minuto. Quando a gente pensa no aleitamento materno na primeira hora de vida, em 80% dos nossos partos a gente realiza, e é muito importante para a gente pensar no contato pele a pele também, que é em 83%, a questão do apego, do acolhimento, da mãe estar com o filho ali no peito, gera produção de ocitocina, hormônios importantes que vão ajudar a prevenir também a hemorragia materna, né? Quando a gente fala ali no globo de Pinar, né? A Golden Hour. Então, o parto adequado é o que mostra a cara da assistência da nossa equipe. Por isso que a gente usa em todas as apresentações com as nossas equipes aqui assistenciais esses dados para incentivar que seja praticado sempre dentro do que é preconizado pela OMS, né? Tendo em vista que a mulher tem que ser protagonista do parto. E o que a gente pensa para o futuro? A utilização dos dados da plataforma DRG Brasil na linha de cuidado materno-infantil tem se aprimorado ao longo dos anos, e a tendência dessa rotina é se fortalecer na instituição para uma entrega de valor nos serviços prestados tanto para gestante, puérperas e recém-nascidos. E é isso. Obrigada.